E aí, beleza? Em tempos lendários, onde deuses andavam sobre a terra, Atena, a deusa da sabedoria e da guerra, tinha o poder de destruir a humanidade, mas escolheu proteger os humanos. E assim, bravos cavaleiros lutavam por Atena e aprenderam a dominar o poder do cosmo, o poder infinito das estrelas, e travavam assim poderosas batalhas pelo céu para proteger a deusa da sabedoria. No entanto, com o tempo, os deuses se tornaram lendas e depois mitos, desaparecendo na história. Só que há 18 anos, Atena renasceu em uma criança indefesa e um cavaleiro de armadura dourada deu a vida para protegê-la, onde ambos caíram na terra. E desde então começou a busca dos guerreiros capazes de proteger Atena e a terra, conhecidos como os Cavaleiros do Zodíaco. Ok, agora conhecemos Seiya, um garoto que estava relembrando momentos com sua irmã, mas foi interrompido por Cassius, dono do clube e apostador. Seiya participava de lutas livres e Cassius pediu para ele lutar de verdade dessa vez e parar de ficar dançando. Seu oponente seria Jack, a fera campeão das últimas lutas no octógono. Seiya era conhecido como garoto de rua, e assim que a luta começou, Jack estava com sangue no olho para atacar Seiya, que era extremamente rápido nos seus movimentos. Porém, Cassius queria que Seiya atacasse Jack. Seiya o ignorou e ainda tirou o charuto da boca de Cassius com um chute. Essa provocação fez Cassius cair no ringue e acabar com Jack com apenas uma bicuda na cara. E agora ele seria o próximo oponente de Seiya. Cassius se mostrou muito forte, sem piedade, e deu uma bela surra em Seiya, o deixando imóvel. Toda a arena gritava o nome de Cassius, porém nesse momento, lembrando-se de sua irmã, uma aura azul tomou conta de Seiya. Era o poder do cosmo, e sua explosão de energia lançou Cassius para longe. Na sequência rolou uma outra luta. Só que agora Seiya lutaria com mais habilidades e até venceria a luta, mas decidiu correr do octógono, e quando se preparava para ir embora, um homem veio falar com ele dizendo que alguém estava do lado de fora e queria vê-lo, afirmando que sabia do seu passado e da procura dele por sua irmã. Cassius avisou alguém no telefone que achou o garoto do cosmo. Do lado de fora, Al-Mankido falou a Seiya que ele incomodou muita gente com a tal luta estranha dele e que uma mulher chamada Vandergurad, sua ex-esposa, estava a caminho. O objetivo dela era recrutar guerreiros com habilidades especiais como a dele, só que os transformava em escravos. E ele teria que fazer uma escolha: ir com ele ou lutar contra os soldados de elite de Vander. E foi assim que, ao vê-los, Seiya decidiu ir com Alman. Os soldados já derrubaram os guarda-costas com muita facilidade. A perseguição se seguiu até Alman e Seiya encontrarem Mylok, um funcionário de Alman que atirou nos soldados, mas mesmo assim eles pareciam ser à prova de balas. Então começaram a correr e conseguiram escapar, chegando até o carro, só que continuaram sendo perseguidos, agora por uma nave atirando contra o veículo. E mesmo Mylok mostrando muita habilidade no volante, tinham uma enorme nave para despistar, já que foi Seiya quem demonstrou o poder do cosmo na luta no octógono, e era por isso que queriam pegá-lo. A oportunidade que Mylok achou foi entrar em um túnel, e assim conseguiram escapar. Alman até contaria tudo, mas ainda era muito perigoso e tiveram que apagar Seiya. Em uma visão, Seiya lembrou que sua irmã foi levada por uma mulher. Era justamente Vandergurad, a mulher que estava procurando o poder do cosmo, acreditando que a garota o tinha, e a levou no lugar de Seiya. Então Seiya acordou na nave de Alman, ainda meio confuso, e pousaram em uma mansão isolada em uma ilha. Alman se apresentou com mais calma, dizendo que já foi um poderoso homem de negócios um dia. Só que hoje tinha outra missão ligada à mitologia, e que Atena, a deusa da guerra e da sabedoria, voltou na forma humana para a Terra, e o destino dele era ser um de seus guardiões. Claro que Seiya achou aquilo ridículo e que Alman era louco de pedra, mas ele explicou que o cosmo o trouxe àquele lugar, citando sobre a procura dele por Patrícia. Ele disse que foi Vander quem a levou, pois Patrícia deixou-se levar para proteger um dos guerreiros de Atena, o Cavaleiro de Pégaso. Assim ele conheceu Saori, e a missão de Seiya era protegê-la, pois ela era a reencarnação de Atena na Terra. Porém, Seiya só viu uma garota rica e mimada na sua frente. Só que Saori deu a ele uma caixa, e dentro tinha um colar, justamente aquele de Patrícia. Alman explicou que continha dentro daquilo a armadura de Pégaso, mas como tudo aquilo naquele momento parecia muito confuso, decidiram tomar café e tirar o dia de folga.
Enquanto isso, no ringue de Cassius, Vander, com seu rastreador, puniu Cassius por ter deixado o garoto escapar e disse que sua parceria estava desfeita e que Cassius perderia o seu clube. Já Seiya comia desesperado, dizendo que de onde ele veio, comia o máximo que conseguia e quando desce, pois nunca saberia quando teria outra refeição. E quando ficaram sozinhos, Saori explicou que não era uma deusa ainda, mas Athena se manifestava em seu corpo, como naquele momento em que não conseguiu controlar o cosmo. As janelas se fecharam, todo o poder ficou em volta de Saori e Alman apareceu dizendo que, se ele encostasse nela, morreria. E assim que Saori se acalmou, Alman explicou que aquelas janelas eram fechadas para bloquear o sinal do cosmo, e quando isso acontecia, elas eram ativadas. Então Saori nunca poderia sair daquele lugar, sendo prisioneira na sua própria casa. Enquanto isso, no ringue, Vander queria ver até onde Cassius aguentaria lutando contra um de seus soldados, apanhando várias vezes, mas sempre ficando em pé, mostrando determinação e lealdade. Até que Vander deu a oportunidade para ele caçar o garoto e devolveria o seu ringue clandestino. Cassius faria até de graça o serviço, pois queria matar Seiya. Enquanto isso, Nero torturava um prisioneiro que, apesar de ser forte, Nero descobriu o seu medo com seus poderes, criando assim uma ilusão e o forçando a contar onde Alman Kido estava escondido. Capturaram. De manhã, Seiya seguiu para o seu treinamento, mas teve um breve momento de gentileza com Saori, que deu a ele um lanche e um começo de um romance. Mas seu destino era a Montanha Solitária e Mylock não podia levá-lo até lá, tendo que escalar sozinho até chegar ao topo. E lá ele encontrou Marin, a Amazona de Prata, mostrando o seu colar e dizendo que era o Cavaleiro de Pégaso. Porém, Marin disse que o Cavaleiro de Pégaso era corajoso, humilde e, acima de tudo, dedicado a proteger a deusa Athena. Com isso, ele entrou em um dilema, pois não estava ali para proteger ninguém, e sim achar sua irmã. Então, Marin se recusou a treiná-lo. Como Seiya precisava desse treinamento para achar a sua irmã, Marin propôs a ele um teste. Se ele quebrasse uma pedra com as mãos, seria seu aluno. Ele claramente fracassou na primeira tentativa. E Marin então explicou que tudo no mundo era feito a partir de átomos, e o poder do cosmo era tão poderoso, capaz de controlar qualquer átomo do universo, inclusive uma simples pedra que ela explodiu com suas mãos. Então teria que sentir o cosmo dentro dele, e assim conseguiria. Ele se concentrou, sentiu o cosmo, mas mesmo assim não conseguiu quebrar a pedra. Porém, vendo que ele poderia ser o Cavaleiro de Pégaso um dia, Marin decidiu treiná-lo. Já Cassius passou por uma transformação e agora era um ciborgue de Vander, mas mesmo assim sem muita disciplina. Seiya começaria o seu treinamento, só que Marin queria ver como ele lutava, e sua técnica era fraca para o poder da Amazona de Prata, que desapareceu e reapareceu usando o seu poder do cosmo em cima de Seiya. E se ele quisesse uma arma, o cosmo seria para ele, pois só assim conseguiria enfrentar as batalhas que o aguardavam. Porém, Seiya continuou se esforçando e com o tempo e os dias meditando nas estrelas, agora sim estava progredindo, até conseguindo acertar Marin e finalmente quebrar a pedra com um golpe. Seiya teria seu último desafio, uma pedra que apenas com o poder do cosmo ele conseguia destruir. Finalmente conseguiu controlar e com um golpe destruiu a pedra, liberando assim do seu pingente a armadura do Cavaleiro de Pégaso, mudando até suas roupas na sequência. Só que teve uma visão e na sequência viu que Alman também participou quando levaram sua irmã e queria ir embora tirar satisfação. Mas Marin disse que ele não estava pronto e deveria controlar os seus sentimentos. Só que Seiya não ligava para isso e começaram a lutar. Agora ele tinha o poder do cosmo e a luta era de igual para igual. Mas em uma disputa de poder, Seiya perdeu sua armadura e disse a Marin que ou o deixava ir ou o matava, pois não queria ficar ali. Seiya então chegou furioso na mansão querendo falar com Alma, dizendo que ele sabia onde estava a sua irmã e querendo até atacar Mylock. Mas Saori o impediu, disse que contaria o que houve com sua irmã pegando uma moto e mesmo não podendo sair da mansão, foram até a cidade para conversar. Lá, ela explicou que seu pai fez aquilo por ela, que Vander um dia segurando-a quando pequena, sofreu com uma explosão de poder de Saori e quase morreu, o que fez Vander perder os seus braços. Alman então usou a tecnologia da armadura dourada para curá-la. Então Vander tem que consumir o poder do cosmo para se manter viva. Explicou que quando levaram Patrícia, perceberam que a garota não tinha o poder
poder do cosmo e a liberaram. Só que ela ficou vigiada por 2 homens e por isso não voltou para ficar com Seiya, pois precisava protegê-lo. Já na mansão, Mylok avisou que Vander estava a caminho e a missão dele agora era proteger Saori, que conversando com Seiya disse que Vander acreditava que quando ela se transformasse na deusa traria apenas a destruição para o mundo e pediu para Seiya que caso isso acontecesse, a impedisse a todo o custo. Nesse momento, as tropas estavam a caminho da mansão e os guardas não foram páreo para os homens de Vander, ainda mais que Cassius não tinha piedade e era bastante violento. Seiya então teve uma conversa com Saori e ela explicou que foram Alman e Vander que a encontraram e juntos eram seus pais adotivos. Porém, Vander ficou interessada na tecnologia e na armadura dourada e Alman queria proteger a deusa Athena. Seiya também explicou que sua irmã era gentil e forte e sempre teve visões com ela. Eles então falaram do que tinham em comum, como essas visões com o cosmo, e Seiya decidiu treinar com a Amazona de Prata para controlar esse poder do cosmo, pois isso poderia ajudá-lo a encontrar a sua irmã. Enquanto isso, Vander tinha mais um fracasso com um dos seus protótipos. Nero também fracassou com ela, mas sugeriu que poderiam encontrar Saori tirando essa informação do prisioneiro que capturaram. Naquela noite, Saori teve uma visão onde o poder de Athena matava até mesmo seus cavaleiros e destruía toda a terra. E ao acordar, disse ao seu pai que esse seria o seu maior medo, de se transformar em uma deusa da guerra e destruir a humanidade. Já Seiya continuava seu treinamento, só que mesmo lembrando de sua irmã e se esforçando, não teve progresso, não conseguindo ativar o poder do cosmo, e com isso ficou muito chateado. Naquela tarde, Cassius queria fazer exigências, mas Vander é que iria falar com seu ex-marido. Mylok logo precisava chegar à sua nave, mas teria que enfrentar alguns guardas. Enquanto Alman e Vander discutiam sobre o passado, Seiya e Saori foram à mansão, e aí uma batalha iria começar. Alman até tentou ameaçar com uma bomba, mas Cassius o impediu, destruindo o controle e batendo em Alman. E do lado de fora, a batalha começou. Seiya se mostrou habilidoso, no entanto, assim que Cassius entrou na briga, Seiya queria se transformar, mas não conseguiu e acabou apanhando de Cassius. Por outro lado, Mylok se dava bem na luta na garagem. Seiya até tentou usar o poder do cosmo, mas foi em vão. Mylok, que era habilidoso, conseguiu acabar com todos os soldados e iria escapar de avião para resgatar Saori, porém Cassius não parava de bater em Seiya e faria isso até matá-lo. Só que nesse momento, Alman ativou a bomba que destruiria toda a mansão. Vander conseguiu escapar, mas com os destroços, Seiya e Saori foram lançados para longe, e com isso o garoto não tinha forças para ficar em pé, vendo que os soldados levaram Saori embora. Nisso, Vander a colocou em uma pedra capaz de drenar o poder de uma deusa. Ali até tiveram uma conversa emocionante entre mãe e filha, pois segundo Vander, ela estava fazendo aquilo para proteger a humanidade. E a drenagem do poder começou. Seiya acordou nos escombros e o único que ainda estava vivo era Mylok. Só que nesse momento ele entrou em meditação e começou a conversar com a Amazona de Prata, que o fez passar por outro teste, agora com visões de quem ele precisava proteger. E sabia que tinha que ser forte até para si mesmo, indo agora determinado para recuperar Saori, que por sua vez estava sofrendo na sala de extração. Mylok se aproximou do castelo e sabia que não podia pousar, então Seiya teria que saltar. E foi nesse momento que ele finalmente sentiu o poder do Cavaleiro de Pégaso. E assim que pousou no chão já tinha ganhado a armadura, mostrando aos soldados que sua força era absurda e superior, acabando facilmente com eles. E Cassius, que tentou atacá-lo, levou um golpe tão forte que destruiu sua armadura. Seiya agora estava a caminho de Saori. Enquanto isso, vendo o sofrimento de sua filha, Vander pediu para Nero desligar as máquinas, mas ele não iria fazer isso. Então ela pediu para os seus soldados o matarem, e nesse momento revelou-se que Nero era um cavaleiro negro. Ele se transformou e era extremamente poderoso, acabando com os soldados e só sobrando Vander para enfrentá-lo, que mesmo ela tendo os braços feitos da armadura dourada, não foi páreo para ele, que assim que a derrotou, pegou o seu poder para si e agora iria matá-la. Mas nesse momento, Seiya apareceu e Nero o impediu de pegar Saori, dando um soco e o enviando para o terraço. E lá,
a batalha entre os Cavaleiros do Zodíaco começou. Eles realmente eram poderosos e estavam destruindo até o castelo. Seiya até tentou usar os seus poderes de Pégaso, mas Nero era Ikki de Fênix, um dos cavaleiros mais poderosos que existem, pois era o único a usar aquela armadura. Porém, em um ataque da Fênix contra o golpe de Pégaso de Seiya, destruíram todo o telhado e caíram novamente onde Saori estava. Porém, agora já era tarde. O poder de Atena já tinha se manifestado e ela se transformou. Segundo Nero, aquela era a forma da deusa da destruição. Só que ele não teve chances ao atacá-la, pois apenas com a aura ela destruiu a armadura de Fênix. E com isso, Saori, com o pouco de consciência que ainda tinha, disse a Seiya que ele precisava deter a deusa, que apesar do seu poder absoluto, e mesmo ele tendo sua armadura destruída, falou com Saori dizendo que ela era, na verdade, a deusa da sabedoria e que ele nunca iria desistir dela. Com isso, ela conseguiu ceder e houve uma explosão enorme no castelo. Saori agora estava nos braços de Seiya, sendo uma deusa, e teve até compaixão de sua mãe, devolvendo os braços para ela, que ainda estava viva, e a resgataram. Porém, Ikki de Fênix também sobreviveu, e a missão deles agora era encontrar os outros Cavaleiros do Zodíaco para proteger da guerra que estava por vir. Mas antes, iriam fazer uma coisa: achar a irmã de Seiya. Terminando assim, Cavaleiros do Zodíaco Live Action de 2023, e eu espero vocês no próximo vídeo.